Bem-vindo a mais um VE Entrevista. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui na Conferência de Jovens da Fiel, de 2017, com Franklin Ferreira, que foi um dos nossos preletores, tem falado sobre Sola Gratia. Obrigado, Franklin, por estar aqui conosco. É um prazer estar com vocês aqui. Já que a gente está nesses 500 anos de comemoração da Reforma Protestante, eu vejo que tem muita confusão entre o que significa ser protestante e o que significa ser reformado. Você poderia ilustrar para a gente? Ok. A ideia de ser protestante vem do protesto que príncipes luteranos ofereceram na Dieta de Spira, o Speer, né, como é chamado em alemão, quando o imperador ele tentou suprimir a liberdade de culto nos territórios que abraçaram a reforma chamada luterana. Então, ali naquele momento, eles protestaram contra o que eles entendiam uma ingerência injustificada do imperador na questão da liberdade de consciência. Só que a palavra ganha uma conotação para resumir ou para incluir todo aquele movimento de protesto contra a Igreja Católica e contra os dogmas da Igreja Católica, estrutura católica também. Mas o que a gente tem que lembrar, e aí entra na questão da pergunta, é que o movimento protestante já na sua origem era multifacetado. Então, se divide a reforma em reforma magisterial e reforma radical. A reforma magisterial seria aquela reforma em que os principais reformadores contaram com a anuência ou com a ajuda dos príncipes ou dos senadores e líderes de territórios independentes, e a reforma radical, conectada mais com o movimento anabatista, que buscou uma reforma da igreja, muitas vezes agindo contra o próprio Estado, protestando contra o próprio Estado também. Quando a gente fala da reforma magisterial, que é o que mais interessa para nós aqui no momento, a gente lembra que ela se dividia em 3 grupos distintos. Então você tem aí a reforma evangélica, que é conectada com Martinho Lutero e Melanchthon, que redescobre aí o cerne do evangelho. Você tem a reforma chamada reformada, conectada com Ulrich Zwinglio, João Calvino, o Ecolampádio, Butzer, Bullinger e outros, que é uma tentativa de ir além da reforma evangélica ou reforma luterana, que mantinha na sua liturgia e na sua visão de mundo elementos da tradição cristã, que talvez não tivessem um suporte bíblico imediato, mas não eram elementos supersticiosos. Então, os reformados na Suíça, sobretudo, mas também depois na Holanda, na França, também em Inglaterra, Escócia, e o movimento foi se espalhando, eles intentavam uma igreja que fosse de fato reformada, isto é, que fosse uma igreja o mais próximo possível da igreja neotestamentária. Então a ideia deles era reformar de cima a baixo a igreja. Um episódio famoso aí é quando Estado de Genebra vota, uma pequena república ali, ela vota abraçar a reforma. Uma das primeiras coisas que se fazem é os aderentes à reforma entrarem nos templos do Estado de Genebra, como a igreja de Saint-Pierre, e sair destruindo todas as estátuas e vitrais, porque eles entendiam que, já que não há respaldo bíblico para isso, e na verdade é uma proibição, né, a se prostrar e venerar esse tipo de relíquia religiosa, então isso não deveria estar dentro do templo. E há a reforma chamada anglicana, conectada aí com a forma como Henrique VIII rompeu com a igreja romana e acabou fundando uma igreja própria, com tradição própria, com história própria, que é a Igreja da Inglaterra, também começa isso sobre a tutela do Estado, explicitamente, né? Então, o ser reformado é aquela comunidade, ou escritor, ou pessoa que busca estar conectado com a teologia gestada em Genebra, né? Eu não curto distinção entre calvinista e reformado, eu acho que é uma distinção que não cabe aqui. A gente pode falar de calvinianos, isto é, são aqueles estudiosos ou que seguem mais o que Calvino estabeleceu nas institutas, seus comentários e tratados, do que as confissões de fé clássicas, mas o reformado basicamente é aquele aderente às confissões de fé da reforma. Um ponto que talvez seja curioso é que muitos que se dizem reformados hoje são monergistas, mas não reformados, né? Então, na medida que eles, por exemplo, eles não creem em graça comum, não creem naqueles 5 pontos que foram afirmados no Sínodo de Dort, em 1618, 1619, tem uma visão mais
pessimista da história conectada com uma escatologia pré-milenista. Então, esses aí, esses que não aderem a esses pontos aí, entre outros, teologia do pacto, por exemplo, eles não são, em estrito senso, reformados, eles são monergistas, eles têm alguns pontos de contato com a teologia que tem sua origem, provavelmente em Agostinho, mas talvez antes dele em alguns pais da igreja, mas o reformado estrito senso é aquele que se conecta com as ideias, com os valores, com as confissões que têm sua origem em Genebra, mas também na França, na Inglaterra, na Escócia e por aí vai. Obrigado, Franklin. De nada.